Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Rumo à Felicidade, por Arcebispo Fulton John Sheen. Dom Fulton Sheen foi um arcebispo norte-americano, de profunda humildade, oração e de um intelecto afiado. Este servo de Deus soube usar os meios de comunicação a favor do reino de Deus e pela salvação das almas, uma vez que, além dos inúmeros livros que escrevera, foi pioneiro na evangelização pela TV, rádio, com suas aulas e pregações que encheram de esperança e sentido a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Chegando a escutar de São João Paulo II: Vós tendes escrito e falado bem de Jesus Cristo. Vós sois um filho fiel da Igreja. O que é a verdadeira felicidade? Com toda certeza podemos afirmar que a verdadeira felicidade não se encontra na finitude das coisas terrenas, sejam elas a riqueza, o poder, o orgulho, a mentira, nem mesmo em coisas temporais, como os prazeres, em viagens e experiências das mais diversas. Não. Fomos criados para o infinito e em nossos corações há um desejo pelo infinito. Logo, devemos nos questionar: por que depositar nossos esforços em buscar a felicidade no que é perecível? Devemos, portanto, almejar os céus, a pátria celeste, a vivermos de fato como Cristo e na esperança de Cristo ressuscitado, como nos exortara no Sermão da Montanha, para que sejamos perfeitos como é perfeito vosso Pai Celeste. São Mateus 5:48. Eis o que é a verdadeira felicidade: buscarmos a Deus e em tudo fazer a sua santíssima vontade. Nunca serás feliz se a tua felicidade depender somente daquilo que tu desejas. Muda o teu foco. Encontra um novo centro, será o que Deus quiser, e ninguém poderá tirar a tua alegria. Bispo Fulton Sheen. Renovemos a nossa confiança em Deus, meus amados irmãos e irmãs deste apostolado rumo à santidade. Deixemos penetrar em nossos corações estes piedosos conselhos de Fulton Sheen para alcançarmos a verdadeira felicidade, aquela qual pode saciar o desejo pelo infinito presente em nossos corações. Introdução. Plano e propósito. Estes artigos foram escritos com um particular propósito, um método especial e um espírito intencional. Será seu propósito levar aos corações conforto, remédio e esperança, as inteligências, verdade e luz, as vontades, bondade, força e coragem. O método será a aplicação da moral eterna e dos princípios espirituais aos problemas básicos da vida individual e social de hoje. O seu espírito será o da caridade, o amor de Deus e o amor do próximo. E este prefácio deseja explicar os pressupostos basilares deste livro. Primeiro, o demasiado ascendente adquirido nos nossos dias pela política é um indício de que o povo não governa, mas é governado. A complexidade da nossa civilização obriga a organizar-nos em grupos cada vez mais amplos,
Tornamo-nos assim tão atentos ao governo do que existe fora de nós que negligenciamos o governo de nós mesmos. Entretanto, o segredo do aperfeiçoamento social estará sempre baseado no aperfeiçoamento pessoal. Refazei o homem e refareis o mundo. Hoje restituirá ao homem o respeito por si mesmo e dar-lhe a honra adequada. Livrá-lo-á isto de se curvar, covardemente, perante aqueles que ameaçam escravizá-lo, e dar-lhe-á a coragem para defender sozinho, se preciso for, o que é justo, quando o mundo for injusto. Segundo, como a sociedade é constituída de homens, também, por sua vez, o homem é constituído pelos seus pensamentos, pelas suas decisões e pelas suas preferências. Nada jamais aconteceu no mundo que não tenha acontecido, primeiro, no espírito de algum homem. A realidade material do arranha-céus concretiza apenas o sonho do arquiteto. A própria realidade do nosso ser físico é uma consequência dos nossos pensamentos. Os psicólogos reconhecem o fato de que o nosso corpo só se cansa por causa do cansaço do espírito. Inquietação, ansiedade, temor e tédio sentem-se fisicamente, a fadiga mental manifesta-se em nós em fadiga física. A razão fundamental do cansaço da alma é o conflito que existe em todos, entre o ideal e a realização, entre o que devemos ser e o que somos, entre o que desejamos e o que possuímos, entre a nossa capacidade de entender e os mistérios incompreensíveis do universo. Não pode subsistir uma casa dividida contra si mesma. No homem, esta perene tensão só pode ser aceita e tornar-se suportável por uma doação de si mesmo a Deus. Aconteça, depois, o que acontecer, será bem-vindo como uma dádiva de amor. Não nos pode sobrevir a decepção, porque não temos qualquer desejo obstinado, egoísta. Só pode salvar-se a sociedade, se for salvo o homem destes conflitos insuportáveis, e o homem só deles poderá libertar-se se for salva a sua alma. Ainda não há muito tempo, depositavam os homens no progresso material a sua esperança de felicidade. Agora, passou a este aspecto de superficial otimismo, o fardo pesado de inquietação e ansiedade acerca do futuro da raça e do indivíduo. Tornou os homens conscientes da sua alma. Terceiro, a nossa felicidade consiste em realizar a finalidade do nosso ser. Todo homem sabe, pelo seu próprio desejo ardente mas insatisfeito por elas, que foi dotado de capacidade para três coisas, de que nunca se sente com o bastante. Quer vida, não por poucos minutos, mas para sempre, e sem velhice ou doença que ameacem. Quer também apoderar-se da verdade, não por eleição forçada entre verdades matemáticas ou geográficas, mas quer toda a verdade. Quer em terceiro lugar amor, não com limite de tempo, nem misturado com a saciedade ou desilusão, mas amor que seja um êxtase permanente. Estas três coisas não se podem encontrar, em plenitude, nesta vida, sobre a terra. A vida é ensombrada pela morte, a verdade misturada com o erro, o amor associado ao ódio. Compreendem, porém, os homens que não anelariam por estas coisas na sua pureza, se não fosse possível encontrá-las, algum dia. Portanto, sendo dotados de razão, procuram a fonte de onde derivam estas misturadas e imperfeitas gotas de vida, de amor e de verdade. Esta procura assemelha-se a investigar a origem da luz num quarto. Ela não pode vir de debaixo de uma cadeira, onde a luz está misturada com trevas e sombras. Mas pode vir do sol, onde a luz é pura, sem quaisquer sombras ou trevas que a ofusquem.
indo à procura da origem do amor, da luz, da verdade, como a que os conhecemos, temos de ultrapassar os limites deste mundo envolto em sombras. Para uma verdade não misturada com a sua sombra, o erro; para uma vida não misturada com a sua sombra, a morte; para um amor não misturado com a sua sombra, o ódio. Temos de procurar a pura vida, a pura verdade e o puro amor. Eis a definição de Deus. A sua vida é bastante pessoal para ser pai, a sua verdade, bastante pessoal e compreensível para ser filho, o seu amor é tão profundo e espiritual que é espírito. Quando bastantes homens tiverem encontrado este caminho da felicidade, encontrar-se-ão também uns aos outros na fraternidade. Aparecerá depois a paz social. Fulton J. Sheen. Felicidade. Capítulo 1. Contentamento. O contentamento não é uma virtude inata. É adquirido com grande decisão e diligência no domínio dos desejos desordenados, por isso, é uma arte que tem poucos discípulos. Porque há milhões de almas descontentes no mundo atual, poderá ser-lhes proveitoso analisar as 4 principais causas de descontentamento, e sugerir os meios de contentamento. A principal causa de descontentamento é o egoísmo, o amor próprio, que coloca-o acima de tudo, como o centro do mundo, ao derredor do qual toda a gente deve girar. A segunda causa de descontentamento é a inveja, que nos faz considerar as riquezas e os talentos alheios, como se nos tivessem sido roubados. A terceira causa é a cobiça, ou o desejo desordenado de ter mais, para compensar o vazio do nosso coração. A quarta causa de descontentamento é o ciúme, que, umas vezes, é ocasionado pela melancolia e tristeza e, outras, pelo ódio àqueles que possuem o que para nós cobiçamos. Pensar que o contentamento procede de alguma coisa de fora de nós e não de uma qualidade da alma, é um dos maiores enganos. Havia um rapaz, outrora, que só queria uma pequena bola de mármore. Quando teve essa bola, queria uma bola de borracha. Depois só queria um peão. A seguir, só queria um papagaio. E quando teve a bolinha, a bola, o peão e o papagaio, ainda não era feliz. Tentar fazer o feliz um descontente é o mesmo que tentar encher uma peneira de água. Por mais água que dentro dela derrameis, ela esvai-se e nunca conseguireis encher a peneira. O contentamento não está também na mudança de lugar. Alguns julgam que, se estivessem numa parte diferente da terra, gozariam de maior paz de alma. Uma dourada num aquário e um canário numa gaiola principiaram, num dia quente, a conversar. O peixe dizia: quem me dera poder balançar-me como o canário, como ele morar lá em cima, naquela gaiola. Por sua vez, o canário dizia: ó, como deve ser agradável estar metido na água fresca, onde o peixe está. Subitamente, ouviu-se uma voz que dizia: canário, mergulha na água. Peixe, trepa para a gaiola. Imediatamente, trocaram de lugar, mas nenhum, nem outro foi feliz, porque, originariamente, Deus tinha destinado a cada um o lugar que, segundo a sua natureza, mais lhe convinha. A condição do nosso contentamento é conter-se,
é reconhecer limites. É provável que esteja em paz tudo que está dentro de limites. Um dos lugares mais tranquilos do mundo é um jardim murado. Ficou-se isolado do mundo e, através dos portões daquele, pode olhar-se sobre este, com a poesia que dá à distância, e sonhar-se com os seus encantos. Assim, se a alma do homem se confinar aos seus limites, quer dizer, se não for avarenta, nem ambiciosa, nem trapaceira, nem egoísta, também estará cercada por um tranquilo e alegre contentamento. O homem contente, limitado e manietado embora pelas circunstâncias, faz dos próprios limites o remédio da sua inquietação. Se um jardim tem 1 ou 3 acres, ou se tem ou não tem um muro não é a questão. A questão está em que vivamos dentro dos seus limites, grandes ou pequenos, para que possamos ter um espírito tranquilo e um coração feliz. O contentamento procede, por conseguinte, em parte, da fé. Isto é, da finalidade consciente da vida e da convicção de que os sofrimentos, sejam quais forem, nos advêm da mão de um Pai amoroso. Em segundo lugar, para ver contentamento, necessário se torna ter uma boa consciência. Sendo infeliz o nosso interior, por fracassos morais e por culpas não expiadas, nada do exterior pode, então, dar tranquilidade ao espírito. O terceiro e último requisito é a mortificação dos desejos e a limitação dos prazeres. Os maiores lutos vêm ordinariamente dos maiores amores. Pelo contentamento é realçado o prazer e suavizado o sofrimento. Mais leves se tornam os males, se forem, pacientemente, suportados. Contudo, os maiores benefícios podem ser envenenados pela insatisfação. Sem o nosso contributo voluntário, já as misérias da vida são bem profundas e extensas. O contentamento com a nossa condição terrena não é incompatível com a ânsia de perfeição. Ao pobre mais pobre, o cristianismo não recomenda que esteja apenas contente, mas que seja diligente nos negócios. O contentamento que se deve gozar refere-se ao momento presente. Se for pobre, hoje, um homem, a fé ordena-lhe que, nesse mesmo dia, esteja satisfeito. Mas a libertação da sua pobreza pode ser-lhe vantajosa amanhã, e, por isso, o pobre trabalha por aumentar a sua prosperidade. Pode não ser bem-sucedido. Se a pobreza perdurar um dia a mais, resigna-se e recomeça, então, até atingir o triunfo. Deste modo, o contentamento é relativo ao nosso estado presente e, em relação às exigências plenas da nossa natureza, de maneira nenhuma absoluto. Ainda que não tenha mesmo nada, o homem contente nunca é pobre. Ao passo que, por muito que tenha, o homem descontente nunca é rico. Capítulo 2. Humildade. A principal causa da infelicidade íntima é o egoísmo ou o amor próprio. Aquele que, jactando-se, se dá a si mesmo importância, está a apresentar credenciais da sua falta de valor. É o orgulho uma tentativa para criar a impressão de que somos o que, realmente, não somos. Quão mais feliz seria a gente, se, em lugar de exaltar o seu eu até o infinito, o reduzisse a zero. Encontraria, então, o verdadeiro infinito, mediante a mais rara das virtudes modernas, a humildade.
A humildade é a verdade de nós mesmos. Não é humilde o homem que, tendo de altura 1,80 centímetros, disser, tem 1,60 centímetros. Aquele que, sendo bom escritor, disser, sou um escrevinhador, também não é humilde. Fazem-se tais afirmações como o fim de poder obter um desmentido e assim granjear louvores. Seria, pelo contrário, mais humilde o que dissesse, bem, todo o talento que tenho é um dom de Deus e eu lhe agradeço. Quanto mais alto é o edifício, mais profundos devem ser os alicerces. Quanto maiores forem as alturas de perfeição a que se aspire, tanto mais profunda há de ser a humildade. Como disse João Batista, quando viu Nosso Senhor, eu devo diminuir, ele, porém, crescer. As flores, humildemente, morrem no inverno, e fazem da raiz materna a sepultura. Mortas para o mundo, debaixo da terra se escondem, em modesta humildade, ocultas aos olhos dos homens. Mas, porque se humilharam, serão exaltadas e glorificadas, na primavera que voltar. Só pode encher-se um recipiente vazio, também Deus só pode derramar as suas graças, quando eu estiver desentumecido. Há quem esteja já tão cheio de si mesmo que é impossível ao amor do próximo ou ao amor de Deus entrar. Visto que, constantemente, buscam os seus interesses, são enjeitados por todos. A humildade, porém, faz-nos receptíveis aos dons alheios. Não podias dar, se eu não recebesse. É o receptor que faz o dador. Assim Deus, antes de ser dador, precisa de encontrar um receptor. Mas, se não se for bastante humilde para receber de Deus, nada se recebe, então. Um homem, possesso do demônio, foi levado a um padre do deserto. Quando o santo ordenou ao diabo que se retirasse, o diabo perguntou-lhe: qual é a diferença entre as ovelhas e os bodes que Deus porá à sua direita e à sua esquerda, no dia do juízo? O santo respondeu: eu sou um dos bodes. O demônio disse: por causa da tua humildade, eu saio. Dizem muitos: tenho trabalhando, durante tantos anos, para os outros e para Deus, e que proveito tirei eu disso? Não sou nada ainda. A resposta é a seguinte: ganharam alguma coisa, ganharam a verdade da sua própria pequenez e, certamente, grandes méritos para a vida futura. Estavam, um dia, dois homens numa carruagem. Um deles disse: este assento não chega bem para si. O outro respondeu: se nos amarmos um ao outro, um pouco mais, então já haverá lugar bastante. Perguntai a alguém: é santo? Se responder afirmativamente, podeis estar bem certos de que o não é. Quem é humilde concentra-se nos seus próprios defeitos e não nos dos outros, nada a ver no próximo, senão o que é bom e virtuoso. Leva as suas faltas não às costas, mas à sua frente. Os defeitos do próximo, porém, leva-os num saco, às costas, e assim nunca os verá. O homem orgulhoso, ao contrário,
De toda a gente se queixa e crê que foi afrontado ou que não foi tratado como merecia. Quando o homem humilde é maltratado, não se queixa, porque sabe que é tratado melhor do que merecia. Do ponto de vista espiritual, o orgulhoso da sua inteligência, talento ou voz, e nunca o agradece a Deus, é um ladrão, recebeu dádivas de Deus e nunca reconheceu o dador. As espigas de cevada, que têm os grãos mais ricos, são as que sempre pendem para mais baixo. O humilde nunca perde a coragem, ao passo que o orgulhoso cai no desespero. O humilde tem sempre a Deus a quem recorrer, o orgulhoso, apenas o seu próprio eu que ruiu. Uma das mais belas orações a implorar humildade é a de São Francisco. Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, deixai-me semear o amor, onde houver ofensa. O perdão, onde houver dúvida. A fé, onde houver desespero. A esperança, onde houver escuridão. A luz, onde houver tristeza. A alegria. Ó Divino Mestre, permiti que eu procure nos outros não ser consolado mas sim consolar, não ser compreendido, mas sim compreender, não ser amado, mas sim amar. Porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, morrendo que nascemos para a eterna vida. Capítulo 3. Egoísmo. O egoísmo é uma mentira em ação. Supõe que os caprichos, paixões e desejos instintivos têm precedência sobre a lei moral, a fraternidade dos outros seres humanos e a vontade do próprio Deus. O egoísta é como um pêndulo que pugna pelos seus direitos contra os do relógio, ou como uma nuvem em rebelião contra o céu, ou como um braço, que teima ignorar o corpo de que faz parte. Fazendo apenas o que os seus desejos interesseiros reclamam, o egoísta acaba por odiar tudo o que faz. É como uma criança da escola progressiva, que se lamenta. Mas tenho de fazer sempre aquilo que quero. Com o tempo o amor próprio leva ao ódio de si mesmo. A criança, que comeu o gelado que era para a família inteira, chega a aborrecer até a vista dessa iguaria, e a este asco meramente animal e, digamos, inerente à sua condição, junta-se a repugnância por si mesma, de ter cometido o pecado de gula. Este ódio a si próprio é o castigo moral que se sofre pela gula, assim como a aversão pelo gelado é o efeito físico, corpóreo, da mesma falta. Os homens, cujo tédio de si mesmos lhes causa náuseas, esmagam, instintivamente, o coração, tentando expulsar o mal da cidadela íntima da sua alma. Os ateus são mais propensos a este rancor que os crentes, visto que não reconhecem a misericórdia e o amor de Deus, que nos curará da aversão a nós mesmos, podem levar o seu desespero até a loucura do suicídio. A autodestruição é uma projeção, uma repercussão externa da tragédia íntima, na qual o mesquinho eu desafiou o que era mais nobre do que ele, enojado pelos efeitos desta rebelião, chegou ao ódio antinatural da vida. Tanto Pedro como Judas, quando negaram a Nosso Senhor, se revoltaram contra a vida. Ambos eles foram prevenidos de tal revolta, ambos, por causa da sua falta, foram chamados demônios. E ambos se arrependeram. Mas Judas arrependeu-se fechado em si mesmo, agarrado ao seu eu, na inútil agonia do desespero. Pedro, arrependendo-se em Deus, esvaziou-se do pecado pela humildade e recuperou a alegria. Somente pode curar o desespero a submissão de si mesmo a alguma coisa de mais elevado do que nós,
De fato, esta humildade não só tira da alma orgulho, mas até o julgamento de si próprio, dando lugar ao fluxo da verdade do amor divino. O que se humilhar, será exaltado, o que se exaltar será humilhando. Mas a aversão de si mesmo é a exaltação do eu, como juiz severo e definitivo. Enquanto a tabuleta com escritos não estiver suspensa da alma vazia de preocupações consigo mesmo, não poderá entrar o divino locatário. A nossa atitude para com o louvor é uma prova de verdadeira humildade. É orgulhoso o que gosta da publicidade porque está procurando justificar-se perante os homens. O humilde, na verdade, refere todo o louvor a Deus. Se tiver talento, sabe que Deus lhe deu e que deve ser usado no serviço do seu real Senhor. É como uma janela, contente por deixar brilhar, através dela, a luz do sol de Deus, sem pensar que a luz é uma criação sua. O humilde aceita não só o louvor, mas também a censura, como dons de Deus. Tanto o desagradável como o agradável vem daquele que o ama. Dirá como Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o Senhor. O egoísta, porém, não pode esquecer-se de si mesmo, ainda que suspeite ou se ofenda da sua pequenez, pensa que pode ocultar a sua inferioridade pela constante jactância de si mesmo. Cativo de Deus e não do desespero é humilde, porque sabe que é amado pelo próprio amor. O egoísta está, constantemente, a lamentar-se de que não é bastante apreciado pelos outros, e não consegue descortinar que isso é o resultado de se centrar em si mesmo. Deriva o seu sofrimento, como quase todas as formas de infelicidade, da obstinada recusa em render à sua vontade. O tempo mais feliz é aquele em que nos esquecemos de nós, para, amavelmente, nos lembrarmos dos outros. Esse breve momento de autoabdicação é um ato de verdadeira humildade. O homem que se perder, encontrar-se-á e encontrará a sua felicidade. O tédio e o desespero são doenças a que só os egoístas são propensos. O remédio para eles é sempre o mesmo, a humildade. E isto significa estarmos mais enamorados de Deus do que de nós mesmos. Capítulo 4. Alegria. Alegria é o delicioso experimentar de sentimentos de prazer pelo bem adquirido e, atualmente, desfrutado, ou a perspectiva do bem que se espera alcançar. Pode haver alegrias naturais e alegrias espirituais. A alegria natural será a alegria da juventude, antes de ter a alma cansada pela desilusão, ou a alegria da saúde, quando é agradável e saboroso o alimento, ou a alegria do triunfo, quando a batalha foi ganha, ou as alegrias da afeição, quando se é amado. Todas estas alegrias se tornam mais intensas e sólidas, quando tem por base a alegria espiritual. Nenhuma felicidade terrena será permanente e perfeita, se não estiver associada a uma boa consciência. Alegria espiritual é uma tranquilidade de espírito no meio das vicissitudes da vida, semelhante à da montanha, quando o temporal desaba sobre ela. Com aquele que não está arraigado ao divino, todo o revés se amplifica. Não pode aplicar, plenamente, as suas faculdades a uma só coisa, porque está perturbado por muitas. Alegria não é o mesmo que jovialidade. A jovialidade é um ato, a alegria é um hábito. A jovialidade é como um meteoro, a alegria como uma estrela,
A jovialidade é como um espinheiro crepitante, a alegria como uma chama. A alegria, sendo mais permanente, torna mais fáceis as ações difíceis. Os soldados, depois de longa caminhada, dificilmente marchariam tão ligeiros, se não marchassem ao som da música. Um coração alegre acha sempre suave o jugo e a carga leve. Nenhuma enfermeira, com certeza, é útil no quarto de um doente, se não for dotada de espírito alegre. Duas coisas deve ter uma enfermeira, antes de entrar no quarto de um doente: uma ferida e o sentido do bom humor. Uma ferida, para poder avaliar o que custa a dor; o sentido do bom humor, para saber difundir a felicidade. Não é preciso que esta ferida seja física, mas simbólica, quer dizer, importa que se seja, profundamente, compreensivo das penas e dos sofrimentos dos outros. Nada há que faça prolongar tanto a doença como o rosto carregado. A alegria depende muito mais do coração do que da razão. Os carinhos da esposa e dos filhos despertam e aumentam muito mais a satisfação do chefe de família do que os raciocínios da sua inteligência, por mais penetrantes que sejam. Diante do berço, o pai parece ter os atributos de ser eterno, que infundiu a sua ternura e o seu amor naquela criança. O potencial de alegria é sempre uma prova clara do estado moral do homem. Ninguém pode ser feliz no exterior, se não for feliz já no interior. Se o sentido da culpa oprimir a alma, nenhuma soma de prazeres do exterior poderá compensar a falta de alegria do interior. Como a tristeza é a companheira do pecado, a alegria é a companheira da santidade. Tanto se pode sentir alegria na prosperidade, como na adversidade. Na prosperidade, consiste ela não nos bens que gozamos, mas nos que esperamos; não nos prazeres que sentimos, mas nos que acreditamos ver, um dia. Podem abundar as riquezas, mas as que esperamos são daquelas que a traça não corrói, nem a ferrugem consome, nem os ladrões assaltam e roubam. Mesmo na adversidade, pode haver alegria, na certeza que até o Divino Mestre morreu na cruz, como condição para ressuscitar. Se, hoje, a alegria não é vulgar, é porque há almas tímidas que não têm coragem para se esquecer de si mesmos e fazer sacrifícios pelo próximo, ou, ainda, porque um humanitarismo acanhado torna as coisas mais sedutoras da vida futura de aparência vã. Quanto mais uma fé ardente em Deus e um cuidado sério pela salvação da alma se desvanecerem da vida, tanto mais desaparecerá a alegria e voltar-se-á ao desespero dos pagãos. Os antigos gregos e romanos sempre viram, ao longo do seu caminho, uma sombra e um cadáver a seus pés. Não era surpresa alguma que um romano, que não sabia por que viver e nada tinha a esperar da vida, entrasse no banho e, rompendo uma veia, tranquilo e insensivelmente, morresse exangue. Certo dia, disse Davi, um famoso poeta grego, que era melhor não ter nascido e que a melhor coisa depois desta seria deixar a vida, o mais depressa possível. Tudo isto está no extremo oposto do que disse Paulo: alegrai-vos, sempre, no Senhor e, mais uma vez, vos digo, alegrai-vos. Capítulo 5. Estará o homem moderno longe da paz? Só quem desconhece o significado da palavra felicidade é perigosamente infeliz. É insuportável a vida apenas para aqueles que ignoram o motivo por que vivem, os homens,
Em tal estado de alma, equacionam, confundem felicidade com prazer, o que não é a mesma coisa, e identificam alegria com o prurido das extremidades nervosas. o que não é verdade. Coisas que sejam do exterior, nunca nos trazem paz interior. Quanto mais persistentemente se procurar a satisfação e a finalidade da existência em alguma coisa fora do nosso domínio, tanto mais precária ela será e mais sujeito se estará a desilusões. Há dois movimentos para a felicidade. O primeiro é o nosso afastamento do exterior, de uma excessiva absorção pelas coisas do mundo. O segundo movimento é muito mais profundo, é uma ascensão do que é inferior em nós para o que é superior, do nosso egoísmo para o nosso Deus. O homem moderno tem experimentado o primeiro movimento. As coisas exteriores têm se transformado para ele em outras tantas fontes de sofrimento. Guerras, crises, inseguranças e vacuidade da vida têm aterrado tantos homens, que procuram eliminar os seus contatos com o mundo exterior e começam a procurar satisfação no seu interior, embora limitado. É esta a razão por que a psiquiatria está a ter tamanha relevância. Alarmada com o que encontra fora de si, a alma moderna recolheu as sombras e começou a procurar contentamento na análise do subconsciente, das ansiedades e receios, dos desalentos e fracassos. Mas tal auto-recalcamento pode representar uma prisão, se se estiver fechado a sós com o próprio eu, porque não há colete de forças mais apertado que o homem encerrado na sua própria pessoa. A cura nunca se fará, usando um escalpelo psicanalítico, para libertar o íntimo pus moral e vê-lo depois escorrer. Seria isto um ato mórbido para o doente e para o clínico. O remédio consiste, antes, em descobrir por que se está só e temeroso da solidão. De fato, a maior parte das pessoas tem medo de estar só, sem saber por que essa sensação as amedronta. O problema dos nossos dias é saber como encontrar a paz interior, e é nisto que o século XX se diferencia do século XIX. Há 100 anos, olhavam os homens para o mundo exterior, em busca de respostas para os seus problemas, adoravam a ciência ou a natureza, e esperavam que a felicidade viesse do progresso, da política ou da riqueza. O homem do século XX está agastado consigo mesmo. Está ainda mais preocupado com o problema sexual do que com o próprio prazer sexual. Está mais interessado na atitude mental a tomar perante ele, do que na sua satisfação física e na procriação dos filhos. Absorvem nos seus próprios valores, disposições e atitudes. Embora, nos nossos dias, se tenham escrito muitos disparates da vida interior do homem, o que é certo é que o século XX está mais perto de Deus do que o século XIX. Vivemos nas vésperas de um dos maiores renascimentos espirituais da história humana. As almas, quando se sentem mais afastadas de Deus, a ponto de desesperarem, é então que, por vezes, mais próximas estão dele. A uma alma vazia, pode o divino enchê-la, uma alma perturbada pode o infinito pacificá-la. Mas uma alma apenas preocupada consigo mesma e, além disso, orgulhosa, é inacessível à graça. O homem moderno foi humilhando. Nem as suas vaidosas esperanças de progresso, nem a ciência resultaram, como esperava. Não chegou ainda ao ponto de se humilhar a si mesmo. Está ainda preso a si mesmo e o seu horizonte não vai além de si mesmo. Podem os psicanalistas esquadrinhar-lhe os pensamentos, por mais alguns anos, mas não vem longe o tempo,
em que os homens hão de pronunciar um aflitivo apelo a Deus, para os elevar da cisterna vazia do seu próprio eu. Santo Agostinho sabia muito bem, quando disse: os nossos corações estão inquietos, enquanto não descansarem em ti. É por esta razão que, embora nos ameace uma guerra catastrófica, os tempos não são tão maus como parecem. O homem moderno não se voltou ainda para Deus, mas, ao menos, voltou-se para si mesmo. Com a graça de Deus, mais tarde, ultrapassar-se-á e transcender-se-á a si mesmo, e já agora o está tentando. Nunca se procurou algo que não se soubesse que existia. Atualmente, a alma desiludida anda à procura de Deus como da lembrança de um nome que conhecia. A diferença que existe entre os que encontraram a Deus na fé e os que ainda o estão buscando, é a mesma que existe entre a esposa, que é feliz no gozo da companhia do seu marido, e a rapariga que não sabe se jamais o encontrará aí. Por isso, talvez tente atrair os homens por meios ilícitos. Os que procuram prazeres, fama e riquezas andam todos em busca do infinito, mas estes caminheiros estão ainda nos arrabaldes da cidade eterna. Os que têm fé penetraram já no seu real lar do infinito e encontraram a paz, que o mundo não pode dar. Assim como alguém pode descortinar, a grande distância, um vulto, e, contudo, não reconhecer nele o amigo, há muito tempo perdido, assim também se pode sentir a necessidade do infinito e desejar o perene êxtase de amor, e nisso não reconhecer Deus. Por mais perverso que se seja, ninguém há que esteja sujeito aos prazeres ilícitos e não tenha consciência da sua sujeição e da sua escravidão. Talvez seja esta a razão por que os alcoólicos muitas vezes são mentirosos. Os seus lábios negam uma escravidão que o seu viver tão visivelmente testemunha. Pouco desejosos de confessar o seu erro, esses homens recusam ainda admitir a divina verdade, a sua tristeza, porém, e a sua vacuidade, finalmente, conduzi-los-ão ao Deus de misericórdia. Está, hoje, o nosso mundo exterior em dificuldades desesperadas, mas o mundo interior do homem de modo algum o damos por perdido. O mundo da política e da economia é incapaz de acompanhar o desenvolvimento psicológico do homem. O mundo está longe de Deus, mas os corações humanos não. Eis porque a paz virá menos das mudanças políticas que do próprio homem. Impelido pelo tumulto exterior a refugiar-se na própria alma, o homem elevar-se-á acima de si mesmo para a felicidade para que foi criado. Capítulo 6. O eu e a lei moral. Concordam, universalmente, os grandes psicólogos de todos os tempos, que a origem de toda a infelicidade está no amor próprio ou no egoísmo. O egoísmo é a rejeição do duplo mandamento do amor de Deus e do próximo, e a adoção da própria pessoa como padrão de toda a verdade e moralidade. Os que vivem enclausurados dentro do próprio eu, passam por 3 fases, a primeira das quais é a complacência desordenada com seus próprios apetites. Quando o eu se torna absoluto, todas as outras pessoas, acontecimentos e coisas passam a ser meios de lhe dar prazer. Sem olhar a conveniências, o eu, na juventude, deseja satisfazer a sensualidade, na idade adulta, ambiciona o poder, e, na velhice, muitas vezes cambia-se em avareza em amor de segurança. Os que negam a imortalidade da alma, substituem-na, quase sempre, pela imortalidade dos meios de subsistência.
A renúncia às delícias provindas de Deus termina sempre na rendição aos sentidos. Sendo impossível, em todas as ocasiões, a complacência com os apetites, não só porque entra em conflito com outros indivíduos gozadores, mas também porque o prazer vai diminuindo com o uso, o eu desce, finalmente, a segunda fase mental do medo. O medo é o amor próprio fossilizado. Aquele que passou a vida em busca de prazeres fora de si mesmo, é dominado pelo receio de perder, porque depositou a sua confiança em coisas que menos sujeitas estão ao domínio da sua vontade. Um homem, quanto mais se apoia a uma bengala que pertence a outro egoísta, tanto mais exposto está que ele a retirem e caia. A desilusão é a sorte daqueles que vivem, totalmente, ao nível dos sentidos. Todo pessimista é um hedonista malogrado. Desilusões, saciedade e enfartamento produzem temor. Quanto mais egoísmo, mais temor. Quanto mais interesseiro for o indivíduo, tanto mais negros os seus receios. Tudo à volta se torna sombrio, com inimigos em cilada. Toda a gente é contra mim. Uns temem a velhice, outros a morte, outros o suicídio, até que, finalmente, vem o desespero, que é o abandonado a si mesmo, aos seus recursos, que nada são, como por fim reconhecer. A terceira fase é a ignorância. O egoísmo, porque interrompe a comunhão com Deus e com o próximo, interrompe também o conhecimento dimanado destas duas fontes e apenas se reserva o conhecimento da própria angústia. Torna-se, assim, o egoísta, progressivamente inconsciente da finalidade da sua vida. Pode juntar fatos, mas incapaz de os concatenar. O seu conhecimento é semelhante aos cursos de um colégio moderno, que se acumulam para adquirir um diploma mas que não dão uma filosofia da vida. A ignorância multiplica-se à medida que se conhecem mais coisas que não se sabe relacionar. O sábio sabe uma coisa, que se chama o bom Deus, e tudo mais é unificado com ela. A ignorância do egoísta torna-o mordaz e cínico, em primeiro lugar, porque nunca poderá libertar-se da ânsia de bondade que Deus plantou no seu coração, e, em segundo lugar, porque sabe que já não tem o poder para querer. Estes efeitos trágicos do amor próprio não são sem remédio. O cristianismo, o que é bastante curioso, parte do suposto de que muitos homens são egoístas. O divino mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, contém virtualmente a ideia de que todos os homens se amam. Estas pequeninas palavras como a si mesmo põem a claro todo o amor próprio. Levantam a questão, como é que o homem se ama a si mesmo? Há sempre alguma coisa de que o homem gosta em relação a si mesmo e alguma coisa de que não gosta. Gosta da vida e, portanto, senta-se numa poltrona, veste a roupa mais conveniente e alimenta o corpo, etc. Há, porém, alguma coisa em si de que ele não gosta. Não gosta de si quando se deixa enganar, quando o considera um tolo, ou quando ofende um amigo. Por outras palavras, gosta de si mesmo, como criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Não gosta, quando desfigura essa imagem. Assim deve ser amado o próximo. Deve ser amado como pessoa, mesmo que seja um pecador, porque um pecador é uma pessoa. Não deve, porém, amar seu pecado,
porque o pecado é uma sombra na semelhança divina. Mais concretamente, devem amar-se os comunistas e odiar-se o comunismo. Há apenas uma evasiva para esta lei, é questionar sobre quem é o próximo, como fez o doutor da lei. Nosso Senhor respondeu que o próximo não era, necessariamente, aquele que vivia na casa contígua à nossa, mas também os nossos inimigos. Não excluiu, porém, o Senhor a possibilidade de os nossos inimigos viverem na casa mais vizinha. Capítulo 7. Desprendimento. Parece banal e insípida a vida para muita gente. Admiram-se porque não progridem ou se desenvolvem, porque não se aperfeiçoam ou aprendem. Julgam ter caído em marasmo e gostariam de saber como sair dele. É simples a resposta a este problema, embora sua aplicação não seja fácil. É de desprendimento que tais homens e tais mulheres precisam. O desprendimento é uma questão de quebrar todos os laços que nos prendem à terra, permitindo assim que a nossa alma voe livre para Deus. Somos como balões. E podemos estar presos à terra tanto por cabos de aço, como por débeis fios de teias de aranha, mas, se não são cortados, nunca estaremos livres da prisão das bagatelas, que, cá embaixo, nos prendem e escravizam. Podem as almas estar inibidas por um sem número de trivialidades do mundo exterior. Põe-se talvez na dependência de uma série de prazeres, de surpresas, dos noticiários de cada hora, de festins mundanos, de tal maneira que dificilmente há lugar para a vida interior. Sempre que nos tornamos dependentes do mundo exterior, de modo tal que não possamos encontrar felicidade sem ele, a nossa vida interior fica diminuída. Todos os extras que o corpo exige são lançados à conta da alma. A frase "eu posso servir-me disso ou deixá-lo intacto" mereceria ser aplicada a muitas coisas, além da bebida. Devia ser a nossa atitude para com todo o sustentáculo exterior da felicidade. Se necessitamos do que está fora de nós, somos por isso literalmente absorvidos, e a nossa existência dispersa-se. Somos como uma fonte constantemente exaurida, cujas águas foram absorvidas por outra terra. Algumas pessoas entregam-se tanto ao que é externo que, se forem privadas de alguns prazeres ou bens, quase lhes parece que nem sequer vivem. Aprenderam a apreciar o seu valor mais em relação ao ter do que a ser. Se forem privadas das suas economias e da sua riqueza, estas almas poderão chegar à loucura do suicídio. É tão profunda a sua vassalagem às coisas, que perderam todo o conhecimento da sua verdadeira submissão a Deus. O remédio para este estado perigoso e infeliz de afeição desordenada é um gradual afrouxamento dos laços que nos encadeiam às coisas externas. Devemos por cobra sermos possuídos por outrem, pelo álcool ou pela barafunda, pelo triunfo ou pelo prazer. Neste assunto tão simples, como lançar mão de um cigarro, o melhor é deixar a vontade humana decidir pró ou contra, em vez de seguir o primeiro impulso. Até os prazeres legítimos e inocentes se deve às vezes renunciar, para não sermos dominados por eles, nem pelos nossos caprichos egoístas. Porque aquele que vive só para os seus impulsos está em muito má companhia.
certos indígenas da Austrália só sabem contar até 3. Dizem: 1, 2, 3. Pronto. A sua filosofia em economia impõe um limite ao que é externo e, provavelmente, tornados mais isentos de cuidados do que a nós que contamos por bilhões. Os homens vivem pelos seus desejos, mas há em nós a faculdade de escolher se havemos de desejar o que é do espírito ou o que é do mundo. O homem ou a mulher que faz um exame ao dia que acaba, e pode contar 5 vezes em que não cedeu ao capricho do momento, está no caminho do aperfeiçoamento interior, dominou-se e rejeitou a escravidão das coisas. O apego é a limitação, o desprendimento, expansão. O materialista tem uma personalidade limitada, porque vive num universo fechado, que tem por limite as coisas que, pelos sentidos, pode atingir. O egoísta vive num mundo mais estreito ainda, na cela almofadada do seu amor próprio. O crente rompeu as cadeias do cativeiro e pode, livremente, elevar-se ao céu na terra, em que a sua natureza pode expandir-se numa alegria abnegada e sem limites. Capítulo 8. Regresso ao nada. Fez-nos Deus do nada absoluto. E é bom que lembremos, de vez em quando, este fato. Porque Deus nos fez, somos preciosos, mas, porque viemos do puro nada, jamais podemos vangloriar-nos de autossuficiência. E, porque viemos de Deus, temos um desejo insaciável de voltar a unir-nos com a sua vida, verdade e amor. Mas, como também somos filhos do nada, estamos tão dependentes dele, como os raios solares, do sol. Quando São João Batista viu, pela primeira vez, Nosso Senhor, o seu sentimento do nada obrigou a dizer: convém que ele cresça, mas que eu diminua. Esta atitude não implica qualquer humildade falsa, nem fingimento, desmentido pelos fatos, de que ele ou seu trabalho fossem sem valor algum. Foi antes o simples reconhecimento de que até a estrela mais brilhante tem de se ofuscar ao raiar do sol nascente. João humilhou-se, diante de Deus, o mesmo podíamos fazer nós, lembrando-nos, uma vez ou outra, de que a nossa origem é o nada. Pode fazer-se isto pela prática da humildade, e, por ela, reviver a nossa criação. Psicologicamente, podemos voltar ao seio do nada, nossa mãe, despojando-nos de tudo que não é Deus, e, desse modo, regressando ao simples zero, de onde ele nos tirou. Quando olhamos de frente o que de verdadeiro se passa com a nossa existência, hemos de ver que ele é o tudo e que nós nada possuímos que não tivesse vindo dele. Compreenderemos, então, que ele nos conserva no ser, de momento a momento. Tornamo-nos conscientes de que, sem ele, nada podemos. O Divino Salvador advertiu os discípulos do seu nada relativo, quando descreveu como se hão de comportar os cristãos num banquete: não devem sentar-se à cabeceira da mesa, como os fariseus viperinos, mas sim portar-se como sendo ninguém, e nunca procurar apresentar-se como sendo alguém. Mais tarde, no seu ministério, voltou ao assunto e louvou o publicano que, reconhecendo o seu nada, demandou o fundo do templo, ao contrário do fariseu que se dirigiu para a frente. Nosso Senhor pronunciou, então, o veredicto divino: todo que se exaltar será humilhando, e todo que se humilhar será exaltado.
O preceito da humildade não quer dizer que, pela vida, andemos sob um complexo de inferioridade. Não havemos de procurar o vale da humilhação, para nos esconder na obscuridade, mas, pelo contrário, para, deste vale, podermos descortinar as montanhas de Deus e encontrar aí a nossa exaltação. Foi belamente expresso nas palavras de Maria, mãe de Jesus, o surto do sentimento da própria pequenez para a alegria na grandeza do Senhor. Ele olhou, benignamente, para a humildade da sua serva. O reconhecimento de Maria do seu nada, em relação a Deus, levou a baixar na sua própria estima, mais do que ninguém em tempo algum. Por isso a sua exaltação foi também a mais sublime. Quanto mais pensarmos em nós, menos pensamos em Deus. Todos os egoístas são antirreligiosos. O requisito espiritual para ver a Deus é não se deixar cegar pelo próprio eu, com o seu orgulho, vaidade e deificação. Só pode encher-se o que está vazio, só o que se despir Deus será vestido do divino. A água da fonte nada poderá acrescentar a um copo que já extravasa de lama, somente pode ser cheia das águas da vida eterna a alma humilde, a alma vazia. Muitas vezes, durante a vida, enchemos os nossos copos de lama e de pedras de amor próprio. Esta lama, este falso orgulho, este exagero do valor próprio, com exclusão de Deus, é o que complica a vida e impede a alma de se unir àquele para quem foi criada. Como o nevoeiro impede os raios de sol de brilhar sobre a terra, assim o eu, negando nada que é a sua realidade, nos isola de Deus. Mas, como o sol pelo calor desfaz, a seu tempo, o nevoeiro, também Deus pode consumir, inteiramente, o nosso orgulho e atingir a alma. O próprio Deus nos mostrou o caminho da humildade, desceu ao nada, quando se humilhou até a morte abjeta da cruz, mas desceu para ressuscitar, gloriosamente, erguendo-se pela força irresistível do poder divino. Para nós também o único caminho para Deus está na crucifixão de nós mesmos. O homem feito por si mesmo constrói no próprio eu. E, geralmente, revela-se um pobre arquiteto. O homem, porém, feito por Deus, demasiado desdenhoso do seu eu para o usar como viga mestra ou pedra angular, deixa Deus erigir o edifício da sua vida. É como São Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. E é feliz nesta humildade sincera. Capítulo 9. O subterrâneo. Tem o mundo moderno um estranho amor ao subterrâneo. As caves profundas e escuras da existência humana, a introspecção, a análise das regiões subconscientes da nossa vida. Esta atração é, em parte, uma reação contra o extremo oposto. Há 100 anos, julgavam os homens que a sua vida alcançara um novo e mais alto escalão. Falavam de um progresso fatal, da vitória sobre a morte, da transformação dos homens em deuses, da conversão da terra num paraíso. Agora, a presunção dos nossos antepassados deu lugar ao desespero atual. O homem, que sofreu a vertigem de uma altura artificial, caiu no abismo do mais terrível desespero. O seu entusiasmo desmedido degenerou em tédio, a sua esperança em prazeres mais intensos deu lugar à saciedade, a sua demasiada complacência em inebriantes expectativas abriu caminho à náusea.
Dois grupos de peritos do subterrâneo apareceram, nos tempos modernos. Um deles analisa os trabalhadores, sob o aspecto de massa. O outro estuda o subconsciente da alma do indivíduo. Só quando perdem o sentido de responsabilidade e autodomínio, as pessoas se tornam massa, que pode ser manipulada por um ditador. Em tal estado, podem tornar-se presa de forças estranhas. Esse é o primeiro requisito exigido pelo Estado totalitário. E estudam os comunistas e os fascistas. O segundo grupo de peritos dos subterrâneos são aqueles que consideram como seu campo de ação a parte subrracional, involuntária, subhumana da inteligência do homem, o seu subconsciente, para o qual o espírito atira os enjeitados sobejos do pensamento. O subconsciente tem, de fato, certa influência no procedimento do homem, mas não é o único fator, nem o que tem a última palavra. Uma falha na bolota, de que germinou um carvalho, pode explicar algo da forma que este tomou. A luz, porém, e o calor e as forças invisíveis da vida são, igualmente, responsáveis pelo seu estado presente. Estes grupos gêmeos de estudiosos do subterrâneo indicam-nos os sinais do nosso tempo. Na verdade, os homens sempre propenderam a imaginar que o inferno se situa nas regiões inferiores, como, por exemplo, Virgílio, e, embora a Igreja nunca tenha posto a questão da geografia do inferno, a imaginação popular situa-o debaixo da terra. Por consequência, sempre que o interesse do público converge para as profundezas nebulosas da psique, há uma possibilidade psicológica de que a questão do inferno esteja a atuar no espírito de uma geração inteira de pensadores e leitores. Os que fixam a sua atenção no subconsciente, os que esperam que, pelo estudo da libido e dos instintos sexuais, possam resolver os problemas da vida, andam a procurar a felicidade nas sub-regiões, onde ela se não encontra. É que somente no uso da razão e da vontade, que são semelhantes a Deus, podem os seres humanos encontrar a paz. A tragédia dos nossos dias é o desespero dos que triunfaram. A sua infelicidade não tem origem no malogro dos seus planos, mas no fato de que, tendo-os realizado, não se viram felizes. O tudo que aspiravam ter, benefícios materiais e triunfos temporais, uma vez possuído, converteu-se no nada. E o nada é o polo oposto de Deus e da sua criação. O inferno é o engurgitado com os seus próprios desejos satisfeitos, tendo de se devorar a si mesmo para sempre, sem esperança de libertação. O mundo de hoje espera uma ressurreição. As massas, que estão subjugadas por poderes ditatoriais, esperam que a cabeça da serpente seja decepada, para assim se tornarem livres, para atuarem por seu próprio arbítrio, como foi o caso, quando a nossa Constituição foi escrita. E assim estabeleceu que nós, o povo dos Estados Unidos, nomeamos e estabelecemos um governo. De modo semelhante, os indivíduos, que estão fechados na miséria do seu subconsciente, que agem sob a influência de forças animais e instintivas, carecem de uma ressurreição para os fazer subir da cova, onde a saciedade os sepultou. Também eles anseiam pela luz. Há vida no ovo, mas, para essa vida aparecer, é preciso quebrar a casca. Igualmente, há vida nas massas espoliadas e na alma sepulta e desiludida de cada homem. Mas, para ambos, também a casca que os envolve tem de ser quebrada e quebrada de fora. Exigirá isto um poder, que não é humano, mas divino.
O que cada alma deve perguntar a si mesma é se deseja continuar a viver dentro da casca, ou se quer chegar até a incubação espiritual. Os que vivem dentro dessas cascas, podem sair delas, se permitirem que Deus os liberte, esmagando a casca egoísta, em que se escondem da sua luz. É esta uma séria pergunta a que se há de responder. Porque aqueles que recusarem tomar a sério qualquer pergunta moral ou espiritual, acabarão por tomar a sério o nada, que é a região do eterno subterrâneo. Mas, se tomarmos a sério a alma, a tudo mais poderemos dar muito pouca importância. É este o princípio da felicidade, aqui e na vida futura. Capítulo 10. A necessidade de revolução. Nietzsche, filósofo do século XIX, tentou exprimir a índole da sua época, afirmando: Deus morreu. E, com isto, quis dizer que, neste período, os homens iam perdendo a fé. Lançou também olhar profético para o futuro e predisse que o século XX seria de guerras e revoluções. Estas duas afirmações estão ligadas por lógica mais profunda do que o inventor da filosofia do super-homem imaginava. Na verdade, os homens que deixaram de amar a Deus, não amarão, por muito tempo, o próximo, e encontrarão particular dificuldade em procurar amar este próximo especial, que é o seu inimigo. É este, de fato, um século de revoluções. É preciso, no entretanto, que não passe a história como um período em que as revoluções foram exclusivamente econômicas e políticas. Temos sempre a possibilidade de tornar o nosso tempo uma época de revoluções gloriosas, de revoluções contra nós mesmos. Sempre que uma alma destrone o que a dominava aí, para ocupar esse lugar, se submete ao princípio do amor, dá início a uma revolução. O mesmo acontece quando em nós a humildade substitui o orgulho e abandonamos o louco empenho do êxito e da notoriedade. Este tipo de revolução, no foro íntimo da alma de cada um, tem o seu modelo no que fez o próprio Senhor, na noite antes de morrer pela redenção do mundo, ajoelhou-se aos pés dos seus discípulos, como se fosse o último deles. Já antes, durante a sua vida de mestre, lhes tinha dito, muitas vezes, que não buscassem os primeiros lugares à mesa, nem desejassem ser conhecidos pelos homens. Quando os apóstolos disputavam entre si qual deles seria o maior, ele exigia uma revolução na sua escala de valores. Disse-lhes: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que gozam de autoridade sobre eles chamam-se benfeitores. Não assim entre vós, não deve haver diferença alguma, no meio de vós, entre o maior e o mais pequeno, entre o que governa e o que serve. Dizei-me qual é maior, o que está sentado à mesa, ou o que serve. Certamente, o que está sentado à mesa. Pois, eu estou aqui no meio de vós, como vosso servo. Nosso Senhor tinha pregado antes, por palavras, a revolução da humildade, agora põe-na em prática. Na última ceia, quando depôs o manto, tomou uma toalha com que se cingiu, e, depois de lançar água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, limpando-os com a toalha de que estava cingido. Naquele tempo, os trabalhos humildes como este eram reservados aos escravos. Ter-se ajoelhado o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, diante de 24 pés calosos e suados, e limpá-los.
como com a sua absolvição ainda limpa os nossos corações endurecidos e as nossas almas manchadas, foi um sucesso. Às avessas, e de proporções gigantescas. Todos os valores humanos foram, para sempre, invertidos na espantosa revolução que Cristo declarou por estas palavras: o que se exaltar será humilhando, e o que se humilhar será exaltado. No momento em que foram pronunciadas estas palavras, César perdeu seu trono. Foi pulverizado o princípio de exploração dos fracos, e a arrogância e orgulho apontou-se à porta de saída. De agora em diante, todos os cristãos ficavam prevenidos contra o julgar à maneira do mundo, contra o procurar recompensas que o mundo pode dar. À medida que a água caía das suas mãos nessa noite, os velhos sistemas de moralidade tornavam-se obsoletos, e os mais nobres conceitos dos antigos tornavam-se inadequados ao homem. De agora em diante, ficavam a ser conhecidas as piores de todas as possíveis desordens da alma, a saber, a incapacidade de servir os outros e o reputar-se com direito a especiais privilégios. Uma nova lei nasceu, que revelou a igualdade de todos os homens perante Deus, e veio demonstrar a beleza da humildade. Aquele que se tinha humilhado fazendo-se homem, multiplicou o dom e acentuou a lição, quando reduziu a sua infinidade ao serviço dos seus servos. A revolução na alma é a aventura que é chamado cristão. Nenhum ódio exige, nenhum os direitos pessoais reclama, nenhum os títulos esplendorosos reivindica, nenhumas mentiras profere. Nesta revolução, o amor que, dentro de nós mesmos, emaranhados e desordenados, vai penetrando e minando como quintaduna, fiel a Deus. Tal revolução destrói o orgulho e o amor próprio, a inveja, o ciúme e a ânsia de ser o primeiro, que nos faz intolerantes dos direitos dos outros. A espada que empunha não está voltada contra o nosso próximo, mas contra o exagerado apreço de nós mesmos. Nas outras revoluções, fácil é lutar, porque é contra o inimigo perverso que estamos em guerra. A revolução cristã, porém, é difícil, porque o inimigo que hemos de atacar, faz parte de nós mesmos. No entretanto, esta é a única revolução da qual flui a verdadeira paz. As outras revoltas nunca têm fim, porque param longe do seu objetivo, deixam o ódio ainda referver na alma humana. O pensamento contemporâneo está dirigido no sentido de uma revolução no mundo exterior das nações e das classes, das raças, dos partidos e das facções. Nosso Senhor, porém, não considerava a revolução social como a sua principal tarefa. Primeiramente, refez o homem pela ressurreição e, só mais tarde, derramando o seu espírito no homem, regenerou a sociedade do velho mundo. Santo Agostinho disse: os que perturbam a paz em que vivem, fazem-no não porque a odeiem, mas para mostrar o seu poder alterando-a. Vêm as guerras, quando os homens projetam, no mundo exterior, os seus conflitos interiores. Advirá a paz, quando muitos homens empreenderem a revolução interior, pela qual o seu orgulho seja aniquilado e a sua ambição egoísta extinta. A paz, que se sucede a esta luta espiritual, pode estabelecer um contágio feliz de alma para alma, levando a paz à terra a todos os homens de boa vontade. Capítulo 11. Alegria interior. Cada um de nós é que dá cambiantes sombrios ou luminosos ao que nos rodeia. Podemos, por um esforço criador,
inundar a nossa alma de tal luz que torne esplendentes os acontecimentos que se cruzarem com o nosso caminho. Por outro lado, podemos cair num estado de depressão íntima tão profunda e tão cheia de melancolia que só os mais intensos impulsos externos dos sentidos serão capazes de nos despertar da apatia. Dizem-nos os filósofos que o prazer é uma necessidade para o homem. Aquele que integrou a sua personalidade conforme a natureza desta e orientou a sua ida para Deus, conhece o intenso e indestrutível prazer, a que os santos chamam alegria. Nenhum acontecimento exterior pode ameaçá-lo ou perturbar a sua felicidade. Muitos, porém, procuram o prazer exteriormente, e esperam que as ocorrências da vida lhes deem a felicidade. Como ninguém pode fazer do universo escravo seu, procurar o prazer no exterior é ficar sujeito à decepção. O excesso de divertimentos fatiga-nos, uma ambição realizada torna-se em tédio, um amor, que prometeu um pleno contentamento, perde o encanto e a emoção. Jamais poderá vir do mundo a felicidade permanente. A alegria não deriva das coisas que possuímos ou das pessoas com quem privamos, ela destila da própria alma à medida que esta se entrega ao trabalho abnegado. O segredo de uma vida feliz está na moderação dos prazeres, em troca de um aumento de alegria. Mas vários usos do nosso tempo tornam isto difícil. Um deles é o sistema de comerciar que tenta aumentar os nossos desejos, a fim de comprarmos mais coisas. Acresce a isto que a psicologia de criança mimada, de que enferma o homem de hoje, lhe diz que tem o direito de conseguir tudo o que lhe apetece, e que o mundo deve a cada um satisfazer-lhe os caprichos. Uma vez que o eu se torna o centro, ao derredor do qual tudo mais gira, somos vulneráveis. A nossa paz pode ser destruída por uma corrente de ar que vem de uma janela aberta, pela nossa incapacidade para comprar um casaco de certa pele exótica, tão rara que apenas 20 mulheres, em todo o mundo, o podem usar. Pelo nosso fracasso em conseguirmos ser convidados para um almoço, ou pela nossa incapacidade de pagar mais altos impostos sobre rendimentos que qualquer outro de toda a nação. Se estiver no comando, o eu é sempre insaciável, não há favores nem honras que mitiguem a sua ânsia, quer de música mais tola, quer de vinho mais capitoso, ou dos prazeres espirituosos de jantares de homenagem e de ditirambos jornalescos de tipo 72. Os homens egocentristas consideram como desgraça a não satisfação de qualquer dos seus desejos. O mundo desses desejos querem dominá-lo, querem puxar os seus cordelinhos e forçá-los a obedecer à sua vontade. Se tais desejos forem contrariados e reprimidos por outro eu, o seu senhor fica desesperado. Multiplicam-se, assim, as ocasiões de desânimo e de tristeza, porque todos nós estamos condenados a não conseguir algumas das coisas que desejamos. A nós cabe escolher se este malogro há de ser aceite de bom grado ou considerado como ultraje e afronta. Hoje em dia, milhões de homens e mulheres pensam que a sua felicidade é destruída, se tiverem de viver sem umas tantas coisas, com as quais seus avós nem sequer sonharam. O luxo tornou-se uma necessidade para eles, e de quantas mais coisas precisar o homem para ser feliz, maiores serão as probabilidades de desilusão e desespero. O capricho tornou-se o seu senhor, a trivialidade o seu tirano. Ele já não é senhor de si mesmo, mas tornou-se escravo de ouropéis. Platão, na República, refere-se a um homem cuja vida é regida por caprichos e veleidades. As suas palavras foram escritas há 2300 anos, mas ainda hoje são exatas.
Muitas vezes imaginará gostar de política, põe-se à obra, e diz ou faz o que lhe vem à cabeça. Outras vezes, concebe admiração por um general e concentra o seu interesse na guerra, ou por um homem de negócios e, imediatamente, esta agora a sua vocação. Não conhece qualquer ordem ou exigência na vida, não atenderá a ninguém que lhe diga que certos prazeres vêm da satisfação de desejos bons e nobres, e outros de desejos maus, e que aqueles devem ser acarinhados e estimados e estes disciplinados e encadeados. A tal discurso abana a cabeça e diz que todos os desejos são semelhantes e dignos de igual atenção. Se quisermos fruir a vida no máximo grau, devemos ordenar hierarquicamente os prazeres. As alegrias mais intensas e duradouras são desfrutadas apenas por aqueles que refreiam os seus apetites e se sujeitam a uma penosa disciplina preliminar. É do cimo de um monte que se contemplam os panoramas mais belos, mas pode ser árduo chegar lá. Nunca ninguém sentiu prazer lendo Horácio, sem primeiro se exercitar nas declinações da gramática. Apenas compreendem a felicidade plena aqueles que a si mesmos negaram alguns prazeres legítimos, a fim de mais tarde terem outras alegrias. Os homens que vivem ao sabor dos impulsos, ou se esgotam de cansaço ou tornam-se ineptos. O Salvador do mundo disse-nos que as melhores alegrias só se conquistam pela oração e pelo jejum. Devemos dar, primeiro, as nossas moedas de cobre por seu amor, e ele, depois, nos retribuirá em moedas de ouro, em alegria e êxtase. Capítulo 12. O amor é infinito. Há uma profunda diferença de qualidade entre os bens possuídos, de que precisamos, usamos e realmente desfrutamos, e a acumulação de coisas inúteis, que amontoamos por vaidade, avidez ou desejo de ultrapassar os outros. A primeira espécie de posse é uma extensão legítima da personalidade. Com nosso amor enriquecemos um objeto que usamos muito, e ganhamos-lhe afeição. Podemos notar estas duas espécies de propriedade quando observamos as crianças. A que só possui um brinquedo, enriquece-o com seu amor. A mimada com muitos brinquedos à sua disposição, rapidamente se enfastia e deixa de sentir prazer em qualquer deles. A qualidade do amor diminui com a quantidade de objetos a este oferecidos, como um rio que, quanto mais se espalha pela planície, menos profundo é. Quando visitamos um grande palácio, habitado apenas por 2 pessoas, sentimos lá dentro a frialdade da solidão. É que é vasto demais para o amor humano fazer dele seu lar. Pela presença, cada um de nós pode dar fidalguia a uns poucos de metros cúbicos, mas sempre em número restrito. Quanto mais se possuir além do limite que podemos amar e fazer aderir a nós, tanto mais se sofrerá de tédio, aborrecimento e saciedade. Apesar disso, os homens e as mulheres nunca deixam de procurar aumentar as suas posses muito para além do que podem gozar. A causa disto é a errada convicção de que a sua fome de infinito pode ser saciada por uma infinidade de coisas materiais. O que realmente desejam é a infinidade do amor divino. Quando uma vez começamos a ter ânsias de riqueza, facilmente a nossa imaginação se desencaminha à procura de uma falsa infinidade, porque riqueza e dinheiro são coisas que falam à imaginação, que é insaciável nos seus desejos. Bens reais, tais como aqueles de que precisa o nosso corpo, não gostam dessa qualidade. É bem reduzido o limite da quantidade de alimento que o nosso estômago pode ingerir e, quando for atingido, nada mais queremos.
Nosso Senhor alimentou no deserto, com peixe e pão, 5.000 pessoas, e todas ficaram saciadas. Mas se, em vez disso, lhes tivesse dado $20.000 em títulos de dívida de guerra, nenhuma teria dito, para mim, basta-me um. Dinheiro posto a crédito. Ações, títulos, balanços bancários. Não tem limite fixo em que se diga, mas não. Neles há uma caricatura do infinito, que permite aos homens usá-los como falsas religiões, como substitutos da verdadeira infinidade de Deus. Como o dinheiro, também o amor e o poder se podem tornar religiões versáteis. Os que buscam estas coisas como fins, jamais encontrarão satisfação. Tais homens andam todos à procura de Deus, mas desconhecem o seu nome e onde encontrá-lo. Dado que todo incremento de quantidade nas coisas que amamos, conduz a uma diminuição na qualidade do amor, dois meios há de manter puro o amor. Um é dar na medida em que recebemos. Lembra-nos esta disposição de espírito que somos apenas administradores das riquezas de Deus e não seus donos legítimos. Poucos, porém, se arriscam a isto, têm receio de tocar no seu capital. E cada centavo que lhe acrescentam, torna-se parte integrante do sacratíssimo monte, ao qual nada se pode subtrair. Identificam-se com o que amam. Se se trata de riqueza, não podem tolerar que lhes tirem a mais minúscula parte do seu opressivo fardo. O segundo modo que nos preserva de uma torpe cobiça indecorosa é a virtude heroica, o completo desprendimento da riqueza, como foi praticado por São Francisco de Assis e por todos aqueles que fazem voto de pobreza. Há um paradoxo em tal renúncia porque o homem, que até à segurança do seu futuro renunciou, é o homem mais rico do mundo. Ele é o mais seguro de todos, porque nada deseja e isso é uma glória de que nenhum milionário se pode gabar. O poder de renúncia não sobrepuja o poder de posse. Nenhum homem pode ser dono da terra, mas qualquer um pode renunciar à sua posse. Os avarentos podem encher os alforjes, mas nunca os corações, porque não podem acumular toda a riqueza que são capazes de imaginar e desejar. Os pobres de coração, porém, são ricos de felicidade. Deu-nos Deus amor suficiente para dispensar na viagem de regresso para Ele até que nele pudéssemos encontrar o infinito. Não nos deu, porém, amor bastante para amontoar. Capítulo 13. A filosofia do prazer. Todos nós queremos a felicidade. Mas, se somos sensatos, todos deveríamos nos convencer de que no prazer há três leis, que, uma vez seguidas, tornarão a consecução da felicidade incomensuravelmente mais fácil. Primeira lei. Podemos contar com horas felizes, mas a vida não se há de planear como se constasse somente de horas felizes. O prazer é como a beleza, é condicionado pelo contraste. A mulher que quer fazer sobressair um vestido de veludo preto, não irá colocar-se, se tem o sentido da realidade, em frente de uma cortina preta, mas de uma cortina branca. Ela carece do contraste. O fogo de artifício não deliciaria, se, ao ser lançado, tivesse por fundo clarões de um incêndio ou esplendor de um sol do meio-dia. É preciso que surja da escuridão. Os lírios dão-nos um prazer especial, porque as suas pétalas se erguem, contra toda a expectativa, das águas de lagos imundos.
O contraste é necessário para nos ajudar a ver as coisas na sua vívida realidade. Pelo mesmo princípio, o prazer é mais apreciado quando vem até nós como um regalo, em contraste com as nossas experiências pouco agradáveis. Cometemos um grande erro se, em todas as noites, tentarmos organizar um sarau. Ninguém apreciaria o dia de ação de graças. Nota do tradutor. A última quinta-feira de novembro, em que a América do Norte agradece a Deus as suas mercês, e desfruta um festivo feriado com um alimento próprio do dia. Se, em todos os jantares, se comesse peru, a véspera do ano novo não nos divertiria, se as sirenes vibrassem todas as noites à meia-noite. Do contraste depende não só a graça, mas ainda o prazer colhido de uma situação engraçada. Se o mestre de cerimônias pouco atento coloca na cabeça do bispo a mitra pender para um lado, isso faz-nos a rir. Tal não sucederia, se todos os bispos usassem sempre as mitras obliquamente. O prazer de viver é largamente aumentado, se seguirmos o preceito espiritual de aplicar à nossa vida a mortificação e abnegação. Esta prática preserva-nos de nos cansarmos do prazer, não deixa embotar-se o gosto sádio e a alegria de viver. As cordas da harpa da nossa vida, se afrouxam, desafinam, se, porém, as retesarmos, contribuímos para sua harmonia. A autodisciplina devolve-nos a emoção da infância, quando eram racionados os nossos prazeres, quando nos servíamos da sobremesa sempre ao fim da refeição e não ao princípio. Segunda lei. O prazer, que sobreviveu a um momento de tédio ou dor, adquire profundidade e realce. Esta lei ajuda os nossos mais apreciados prazeres a perdurar. Para isso, devemos prosseguir naquilo que estamos a fazer até os ventos correrem outra vez favoráveis. Depois de passado o primeiro momento de fadiga deprimente, mas se aprecia a ascensão de uma montanha. Depois de vencido o primeiro impulso para desistir de um trabalho encetado, mais interesse se porá nele. Do mesmo modo, os casamentos só se tornam estáveis quando a desilusão acabou com a lua de mel. O grande valor do voto conjugal está em manter unido o casal na primeira desavença. Entretanto, ajuda-os a vencer dificuldades do primeiro período de ressentimento, até de novo soprarem ventos propícios que lhes façam sentir a felicidade de estarem juntos. As alegrias conjugais, como as grandes alegrias, nascem de qualquer dor. Assim como é preciso quebrar a noz para saborear a polpa, também, na vida espiritual, a cruz é o prelúdio da coroa. Terceira lei. O prazer é um produto acessório, nunca um fim. A felicidade deve ser a nossa dama de companhia, e não noiva. Cometem muitos o grande erro de pôr a sua absoluta finalidade no prazer. Esquecem-se de que o prazer provém somente do cumprimento do dever ou da obediência à lei, porque o homem foi feito para obedecer, tão necessariamente, às leis da sua natureza, como à lei da gravidade. Um rapaz sente prazer ao sorver um gelado, porque satisfaz um dos deveres da natureza humana, comer. Se, porém, comer mais do que as leis do corpo permitem, já não alcançará o prazer que procura, mas antes a aflição de uma dor de estômago. Buscar o prazer, com desprezo da lei, é perdê-lo. Há de o prazer estar no princípio ou no fim das nossas ações? Para esta questão, há duas respostas, a cristã e a pagã.
A cristã diz: começai por jejuar e terminai por um banquete, e, então, saboreá-lo-eis realmente. A pagã diz: começai por um banquete e terminai, na manhã seguinte, com uma dor de cabeça. Trabalho. Capítulo 14. Trabalho. Muito poucos, nos tempos que vão correndo, fazem aquela espécie de trabalho que gostariam de fazer. Em vez de escolherem, livremente, as suas ocupações, são forçados, por necessidade econômica, a dedicar-se a tarefas que não conseguem satisfazê-los. Dizem muitos: eu deveria ocupar-me em alguma coisa de superior ao que estou agora a fazer. Ou este meu trabalho só é importante, porque me pagam. Tal atitude está na base de tanto trabalho imperfeito e mal executado. O homem que escolhe o trabalho, porque este satisfaz a uma finalidade que se harmoniza com o seu modo de ser, é o único que se engrandece pelo trabalho. Verdadeiramente, só ele poderá dizer, quando chegar ao fim: está acabado. Este sentido de vocação está, infelizmente, a desaparecer em nossos dias. Não se deve atribuir a culpa à complexidade do nosso sistema econômico, mas antes ao colapso dos valores espirituais. Qualquer trabalho, visto em perspectiva adequada, pode servir para nos enobrecer, mas para descobrir essa nobreza, exige-se, como prelúdio necessário, a compreensão da filosofia do trabalho. Cada tarefa que empreendemos contém dois aspectos: a nossa finalidade, que nos diz que ela merece ser feita, e o próprio trabalho, considerado independentemente do seu fim em vista. Jogamos o tênis para fazer exercício, mas jogamos-lo o melhor possível apenas pela satisfação de fazer isto bem. O homem que argumentasse que podia fazer igualmente exercício, por meio de uma técnica deficiente no campo de tênis, teria falhado na compreensão do segundo aspecto de toda atividade, a realização da tarefa de harmonia com o padrão de perfeição próprio dela. De igual modo, o homem que trabalha numa fábrica de automóveis, pode ter como intenção primária ganhar um salário, mas a finalidade do trabalho em si é o acabamento perfeito do menester. Um trabalhador devia ter sempre presente esta segunda intenção, como o artista nunca se esquece da beleza que há de tender, quando pinta, nem a dona de casa a necessidade da limpeza, quando espana o pó. Hoje, tornou-se dominante o primeiro aspecto do trabalho e tende-se para desprezar o segundo. De tal modo que muitos operários, nas horas de trabalho, sentem-se enfastiar. São como hortelãos encarregados de cultivar couves para que se lhes desse esparregado, os quais se desinteressassem de que as suas hortas fossem convenientemente sachadas ou as couves vicejassem. Isto é uma atitude errada. O próprio Deus trabalhou quando fez o mundo e, vendo-o, achou-o bom. O orgulho legítimo de fazer bem um trabalho, modera-lhe, em grande parte, o enfado. Algumas pessoas, que se têm mantido fiéis a um ideal de perfeição, sentem viva emoção em qualquer trabalho. Conhecem a satisfação